A fase não ambulatória em adultos corresponde a uma fase em que a pessoa já não consegue realizar marcha, sendo que para se deslocar necessitará de dispositivos auxiliares, cadeira de rodas manual ou elétrica. Os membros superiores, numa fase inicial, poderão apresentar capacidade para movimentos autónomos, nomeadamente nas extremidades. Neste sentido, serão pessoas profundamente limitadas na realização das suas atividades de vida diária. O posicionamento acaba por ser uma área de extrema importância nesta fase, sendo que deverá obedecer a uma gestão criteriosa e rigorosa. Esta gestão é fundamental para evitar ou retardar o desenvolvimento de contraturas nos membros e de escoliose na coluna vertebral. Como tal, será necessário adquirir cadeira de rodas elétrica, bem como cama articulada com colchão anti-escaras. Assim, sentado na cadeira de rodas, devemos ter alguns cuidados especiais, como: a cadeira deverá ter sistema de posicionamento com apoio de cabeça e possibilidade de este ser ajustado ou alterado no futuro, tendo em conta o caráter evolutivo deste tipo de patologia. É ainda importante que este seja acomodado às medidas do corpo da pessoa. Deve proporcionar correto alinhamento da coluna vertebral. A pelvis deve se encontrar bem estabilizada, ou seja, encostada ao encosto, e os pés bem apoiados e posicionados adequadamente nos patins da cadeira, de forma a manter o alinhamento postural dos membros inferiores. Pode ser necessário a colocação de suportes adicionais. Na cama, algumas recomendações para esta posição são: escolher uma almofada de forma a que a cabeça se encontre em posição neutra, quer de lado, quer de barriga para cima. De lado, colocar a almofada entre os joelhos e, eventualmente, suportes laterais, almofadas ou outro tipo de sistema de posicionamento mais configurado. De barriga para cima, colocar a almofada por baixo dos joelhos. Se existirem condições biomecânicas, pode ser utilizada uma ortótese que mantenha o pé em posição neutra, quando existe a tendência para ter o pé pendente. Será fundamental o acompanhamento por um profissional especializado da área do posicionamento, que deverá orientar a pessoa e a família para as melhores práticas. Obviamente, o conforto e a segurança são imperativos na vida do utente. Outra questão fundamental prende-se com a necessidade de adaptações no contexto de casa. Manter os espaços de circulação amplos e sem a presença de obstáculos, como tapetes, peças decorativas, móveis, entre outros, para a pessoa se poder deslocar livremente em cadeira de rodas, sem necessidade de efetuar manobras. A largura das portas ser superior a 80 cm. Evitar ter degraus nos espaços de acesso à habitação e de circulação no seu interior. Avaliar, neste caso, a possibilidade de colocar rampas. Verificar a possibilidade de instalação de elevador vertical ou plataforma elevatória de escadas adaptada à cadeira de rodas. Garantir condições de banho na posição de sentado, preferencialmente retirar banheiras e instalar zona de chuveiro ao nível do restante chão da casa de banho. A altura da cadeira sanitária deve ser mais alta que a da sanita. A altura do lavatório e das mesas de refeição ou de trabalho e estudo devem ser ajustadas à altura da pessoa quando está sentada na cadeira, bem como atender à sua competência funcional. As atividades funcionais incluem as chamadas atividades de vida diária, como o comer, o vestir, despir, a higiene, entre outras. Nesta fase, será importante incentivar a pessoa a manter a funcionalidade nestas atividades ou em determinadas tarefas relacionadas com as mesmas. Em termos práticos, será provável que inicialmente exista mobilidade dos membros superiores para a realização de algumas tarefas simples, como a utilização do garfo ou da colher para levar a comida à boca, ajudar na tarefa de vestir e despir, ajudar na higiene da parte superior do corpo, entre outras. Da mesma forma, para maximizar a funcionalidade, poderá haver lugar à introdução de algumas ajudas técnicas, como talheres de cabo engrossado, pinça de cabo longo para agarrar objetos que caem ao chão, pentes ou escovas com cabo longo. Em fases posteriores, em que existe mais dependência motora, será de equacionar a introdução de métodos alternativos de transferência, como as gruas de transferência, a utilização de cadeiras de banho para a higiene diária,
ou a utilização do urinol nos rapazes, entre outras coisas. De referir que todas estas questões poderão ser discutidas com técnicos especializados, nomeadamente terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Os alongamentos devem continuar a fazer parte da rotina diária da pessoa e, quando realizados na dose certa, são muito importantes na prevenção do desenvolvimento de contraturas e deformidades. Os técnicos de reabilitação, nomeadamente o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, poderão ter um papel importante na avaliação e recomendação de exercícios específicos para cada utente. Atenção! Não se esqueçam, 1 ou 2 horas de terapia por semana, qualquer que ela seja, é uma gota de água no oceano que é a semana da pessoa. Como tal, a pessoa e, sobretudo, a família deve estar totalmente envolvida e em linha com os diversos profissionais que a acompanham. Assim, a realização de alongamentos não é só da responsabilidade do terapeuta, mas sim de todo o círculo da pessoa, terapeutas, família, cuidadores e, claro está, da própria pessoa. Devem, por isso, fazer parte da sua rotina diária. Não precisa de realizar necessariamente todos os que fazem sessão, mas, sobretudo, os mais importantes ou indicados pelo terapeuta. Poderá ser interessante combinar a realização de alongamentos com uma tarefa prazerosa para a pessoa. A mobilidade articular é essencial para a preservação dos movimentos articulares e diminuição da dor. Nesta fase em particular, será sobretudo mobilização passiva das principais articulações dos membros superiores e inferiores. Deve-se sempre respeitar a tolerância da pessoa ao movimento, em especial quando já existem retrações ou restrições de mobilidade, assim como o número de repetições. Da mesma forma, é importante estimular os movimentos ativos que a pessoa ainda consegue realizar, de forma a manter a integridade das estruturas envolventes, ou, por outras palavras, manter o corpo mais saudável possível, sempre evitando a fadiga e a exaustão. É mais importante fazer, mesmo que com pouca intensidade e poucas repetições, do que não fazer e potenciar a atrofia e o desenvolvimento de contraturas. Outra terapia que tem demonstrado excelentes benefícios nos doentes neuromusculares é a hidroterapia. Neste ambiente, é exercida uma menor carga sobre o sistema músculo-esquelético devido às propriedades da água, o que permite aos doentes neuromusculares realizar exercícios e atividades com os membros superiores, inferiores e tronco que em contexto diário não conseguiriam executar. É de realçar que a temperatura da água deve ser adequada para permitir um melhor desempenho por parte do utente durante as sessões, ou seja, nem demasiado alta ao ponto de exacerbar a fadiga, nem demasiado baixa ao ponto de levar à sensação de desconforto e hipotermia. Com este vídeo, esperamos ter contribuído para uma gestão mais eficaz da sua doença neuromuscular. A APN e os seus técnicos encontram-se disponíveis para qualquer esclarecimento que entendam pertinente. Não deixe de nos acompanhar através do site oficial www.apn.pt e da página de Facebook. Obrigado pela vossa atenção.